Comprar energia é mais barato. Isso é possível? Bom, a resposta é que sim. É possível comprar energia mais barata. Nessa aula eu vou te mostrar o como você pode comprar energia mais barata. E eu não estou falando do Mercado Livre de energia e nem de outra coisa não. É o como você, o seu vizinho, a padaria do seu bairro e até mesmo as indústrias, elas podem comprar energia mais barata. Quer ver só? Roda a vinheta. Fala galera, meu nome é Gabriel e na aula de hoje eu vou te mostrar os principais conceitos que todo consultor de adequação tarifária ele tem que saber. Mas antes de a gente seguir esse vídeo, não esquece de curtir ele e compartilhar com aquela pessoa que você acha que isso aqui vai agregar conteúdo. A ideia aqui é disseminar conhecimento sobre esse mundo maravilhoso que é a elétrica. Ah, e se você chegou aqui de paraquedas, a gente tem um portal incrível que é o Portal Tech, onde nele a gente fala tudo sobre esse mundo maravilhoso que é a elétrica e a gente ensina a ganhar dinheiro com isso. Vai lá conferir, tá? Vamos embora. Nessa aula, nós vamos falar sobre os tipos de consumidores e suas tarifas. E eu vou te dar logo um spoiler. Nessa aula, a gente vai falar sobre todos esses assuntos daqui. E eu garanto para você que até o final dela, você não vai só entender sobre todos os conteúdos, mas vai saber explicar para qualquer pessoa. Vamos seguir. O primeiro tópico que eu quero falar com você é sobre os tipos de consumidores. Basicamente, nós temos dois tipos de consumidores, que é o consumidor cativo e o consumidor livre, onde a principal diferença entre eles é de onde eles compram energia. O consumidor cativo é aquele que ele compra energia no ambiente regulado de contratação, ou seja, é aquele consumidor que ele está, por assim dizer, preso à concessionária para comprar energia. E já o consumidor livre, ele é aquele que ele compra energia no ambiente de contratação livre. O que é que isso quer dizer? É aquele consumidor que ele negocia entre os mercados de energia o de onde ele está comprando. Então, por exemplo, ele pode comprar energia de uma geração elétrica, de uma geração hidrelétrica, de uma geração térmica, de uma geração eólica, de onde ele bem entender. O objeto de estudo nesse curso de adequação tarifária, ele é sobre o consumidor cativo, que é o consumidor que a gente como consultor de adequação tarifária consegue fazer realmente o nosso serviço. E são consumidores que estão mais no nosso aporte. O consumidor livre, como vou mostrar já já, eles têm um aporte muito maior e não se encaixa no nosso padrão. Mas só para dar um gostinho sobre o consumidor livre, para você não ficar meio perdido sobre ele, eu trouxe aqui algumas curiosidades. Vamos lá. O consumidor, dentro do consumidor livre, nós possuímos dois tipos, que é o consumidor livre e o especial. Eu vou te explicar a diferença entre eles. O consumidor livre, ele é aquele consumidor que ele tem uma demanda contratada de energia maior que 3 megawatts e ele pode negociar a energia dele onde ele bem entender. Ele pode tanto comprar de térmicas, de hidrelétrica, de solar, de realmente onde ele bem entender. E já o consumidor especial é aquele que ele tem uma demanda entre 500 kW e 3 megawatts, mas ele só pode comprar energia de fontes incentivadas. Isso é uma lei de incentivo para que os consumidores eles passem a migrar para o mercado livre de energia. E o que seriam essas fontes incentivadas de energia? Essas fontes especiais seriam energias limpas, por exemplo, a solar, a eólica. Então, todas elas se encaixam para o consumidor especial. Outra curiosidade sobre o consumidor livre é que ele é agente da CCE, a Câmara de Comercialização de Energia. Se você não conhece esse agente, esse grande expoente do mundo da elétrica, pesquisa sobre ele, que ele é muito importante para que você possa começar a realmente imergir nesse mundo da elétrica. E a última curiosidade sobre o consumidor livre é a seguinte: o consumidor livre ele não paga as bandeiras tarifárias. E se você acha que isso é besteira, no final dessa aula eu vou te mostrar o impacto real que tem as bandeiras tarifárias na nossa conta de energia. Tá bom até aí? Se você gostou sobre esse assunto do consumidor livre, comenta aqui pra gente o que você mais gostou e as suas curiosidades. Pode ser que mais para frente nós possamos produzir um conteúdo sobre esse mercado incrível que é o mercado de energia. E agora que nós já entendemos os tipos de consumidores, é preciso entender pelo que de fato nós pagamos na nossa conta de energia. Ou seja, eu vou te falar agora sobre os tipos de tarifa. E basicamente nós temos dois tipos de tarifa: a tarifa monômia e a tarifa binômia. Antes de entrar, eu tenho que te falar que esse tipo de tarifas são as tarifas que todos os consumidores eles pagam, tanto o consumidor cativo quanto o consumidor livre. Todo mundo mesmo, paga sobre consumo e sobre demanda. Vamos entrar.
Na tarifa monômia, o consumidor ele vai pagar uma tarifa sobre o consumo. E já na tarifa binômia, o consumidor ele paga tarifa sobre o consumo e sobre a demanda. E só para a gente ilustrar novamente o que é consumo e demanda, é o seguinte: o consumo ele vai ser a quantidade de energia elétrica ativa consumida em unidade de tempo medido em kWh, que é o famoso kWh. E já a demanda ele vai ser a quantidade de energia que o cliente ele solicita à rede de distribuição, que é medido em kilowatt. Tranquilo? Consumo e demanda. E eu sei que Jonildo, na primeira aula desse curso, ele explicou bem direitinho para você o que seria consumo e demanda. Mas é claro que vale a pena a gente relembrar. Vamos entender agora, de fato, na prática, qual é a diferença entre o consumo e a demanda, ok? Então, é o seguinte, eu trouxe aqui um exemplo bem prático para a gente ilustrar. Imagina que nesse exemplo, cada quadradinho ele vai representar um pacote de energia. Então, a gente colocou aqui intervalos de 15 minutos, onde a gente vai ver qual é a potência máxima, que seria a demanda, e qual é o consumo do cliente naquele momento. A gente colocou aqui um asterisco no consumo, para a gente lembrar que o consumo, como já falei agora há pouco, ele é relativo a quilowatt-hora, e não em unidade de 15 minutos. Esse exemplo daqui ele é meramente ilustrativo, tranquilo? Então vamos lá. Suponha que a primeiro momento o seu cliente ele ligou um ar-condicionado, que ele está representado aqui por essa carga vermelha. Então naquele momento, naqueles primeiros 15 minutos, a potência dele, a potência média dele é de um quadradinho. E a demanda dele também será de um quadradinho representando ele. Então, no segundo momento, o seu cliente agora ligou duas cargas elétricas. E aí, no segundo momento, a potência dele é daquelas duas cargas que ele tem ligado, beleza? E o consumo dele é o cumulativo de tudo isso. É o quanto ele consumiu no passado tempo, naqueles 15 minutos, que foi de uma carga, e o quanto ele consumiu agora. É realmente a integralização, o somatório de tudo isso. E já no terceiro momento, o cliente ele tem 5 cargas conectadas. E aí, a demanda dele, a demanda média, a potência média dele vai ser de 5 cargas e o consumo dele vai ser novamente o cumulativo de tudo isso. Você está vendo onde eu quero chegar, certo? Vamos continuar. No outro momento, o cliente agora ele tem 4 cargas conectadas ao sistema dele e o consumo dele vai ser de todo aquele cumulativo e já a potência dele vai ser das 4 cargas que não estão conectadas ao sistema naquele momento. Ou seja, o quanto que o estabelecimento dele está solicitando da rede de distribuição. E já no último momento, para a gente fechar esse exemplo, o nosso cliente está com 2 cargas conectadas, então a sua demanda naquele momento é de 2 cargas e o seu consumo em todo aquele intervalo de tempo é daquelas 2 cargas mais o somatório de tudo que ele consumiu antes. E no final das contas, o que vem na conta de energia dele é isso daqui. A demanda máxima medida, que vai ser a demanda faturável na conta de energia dele, e o consumo acumulado dele, que vai ser o quilowatt-hora. É isso mesmo, então corre lá, pega a tua conta de energia, pega a conta de energia do teu cliente, e é isso que você vai achar. E agora que a gente já viu os tipos de consumidores e os seus tipos de tarifa, a gente precisa entrar agora em um debate, que é sobre o cliente ser de alta ou de baixa tensão. Você já ouviu aquela história de tipo, o cliente ele fala, não, eu sou de alta tensão, eu sou de baixa tensão. Você sabe o que significa ser de alta ou de baixa tensão? Bom, basicamente a principal diferença entre o cliente ele ser de alta ou de baixa tensão é que o cliente de alta tensão ele tem um transformador na entrada dele. E você, como consultor e adequação tarifária, tem que saber muito bem diferenciar um cliente de alta e de baixa tensão. Você não pode chegar no estabelecimento dele perguntando se ele é de alta ou de baixa. Até antes mesmo, na hora de você qualificar o seu cliente para você fazer o seu estudo de adequação tarifária, você tem que ter isso muito bem na sua cabeça. E eu vou te explicar direitinho sobre o grupo de alta e o de baixa para você nunca mais esquecer. Tranquilo? Vamos lá. Então, quando a gente está falando sobre ser de alta ou de baixa, nós estamos falando sobre os grupos tarifários. E existem dois grupos, o grupo A e o grupo B. E aqui está o bizu para que você não esqueça mais o que é grupo A e grupo B. O grupo A é o grupo que ele tem fornecimento em alta tensão. E já o grupo B, ele tem o fornecimento
em baixa tensão. Isso é referente à tensão de fornecimento que ele recebe. No grupo A, a tensão de fornecimento dele ela vai ser igual ou superior a 2,3 kV, 2,3 kV. E já no grupo B, a sua tensão de fornecimento ela vai ser inferior a 2,3 kV. Eu não vou me aprofundar sobre esse assunto de tensão de fornecimento, porque o João-Nildo, ele em uma aula, ele explica muito bem sobre todo esse conteúdo. Você pode conferir ele lá no Portal Tech. No grupo A, voltando para ele, lembra das tarifas que a gente comentou lá atrás? Então, cada tipo de tarifa, a monômia e a binômia, ela vai para um desses clientes. Então, antes de eu falar, adivinha para qual vai? Bom, no grupo A, nós temos a tarifa binômia. É isso mesmo. Os clientes de alta tensão, aqueles que têm um transformador na sua entrada, eles são tarifados sobre o consumo e a demanda. E eu acho que isso não era surpresa para você, certo? E já o consumidor de baixa tensão, ele é tarifado na tarifa monômia. Tranquilo até aí? Então, agora que a gente já entendeu os dois grupos tarifários, como eles são tarifados e sua tensão de fornecimento, a gente precisa ver agora quais são os seus subgrupos. Então, voltando ao grupo A e o grupo B, no grupo A nós temos os seguintes subgrupos. Nós temos eles classificados de A1 até AS, que é a tensão de fornecimento subterrânea, e basicamente no subgrupo AA, no subgrupo A, desculpa, ele é referente à tensão de fornecimento que eles recebem. E já no grupo B, ele é referente realmente às suas classificações. Eles são cliente residencial, rural, demais classes e iluminação pública. Você está vendo que a legenda aqui, A1, A2, A3, B1, B2, B3, elas são aquelas que vêm na conta de energia? Tá, né? Mas você não precisa decorar todos esses subgrupos dos grupos tarifários. Tem muita coisa para a gente aprender ainda. O que você precisa prestar atenção é nisso daqui. No grupo A, o nosso grupo de interesse para o curso de execução tarifária, ele vai ser o subgrupo A4, tranquilo? E já no grupo B, o nosso subgrupo de interesse, ele vai ser o subgrupo B3 e demais classes. Por que eles, Gabriel? Porque são esses subgrupos que a gente encontra mais comercialmente. São esses subgrupos que tem mais oportunidade de negócio para a gente estar atendendo, que tem uma conta de energia relevante para a gente estar realizando um estudo de execução tarifária. Quando nós falamos dos grupos tarifários e dos seus subgrupos, nós não podemos deixar de falar das suas classes. Por quê? As classes tarifárias elas vão ser muito importantes na hora de você identificar qual a oportunidade de negócio você pode fazer com o seu cliente. Mais do que isso, a classe tarifária do seu cliente ela vai dizer muito sobre o perfil de consumo e de funcionamento dele ao longo do ano. Vamos entrar nelas. Bom, nas classes tarifárias, nós temos o seguinte, a norma diz o seguinte, para fim de aplicação tarifária nas unidades consumidoras, elas precisam ser classificadas como atividade comprovadamente exercida em uma das seguintes classes tarifárias. Então nós temos primeiramente a classe residencial, industrial, comércio e outros serviços, rural e todo esse resto, poder público, iluminação, serviço, consumo próprio. E as classes que estão de roxo aqui, como a gente já viu também no último slide, elas são as de interesse para a gente que é consultor de execução tarifária. Então, dentro do cliente industrial, a gente é bem óbvio de se ver isso, a gente tem grandes oportunidades de negócio, dentro do comercial também, e o rural aqui ele está gravado, porque quando a gente fala lá na aula sobre a norma 414, que o João explica muito bem sobre tudo isso, a gente vê que tem uma oportunidade de negócio muito interessante dentro da classe rural. Você já ouviu aquela história de que a conta de energia ela é mais cara de noite? Eu já ouvi muito. Eu lembro na minha infância, quando eu estava jogando alguns jogos com os meus irmãos e meus primos, a minha avó ela vinha, quando já era de noite, falava: Menino, desliga esse videogame da tomada, porque isso gasta muito de energia. A energia ela é muito mais cara de noite. Eu já vi muito isso, por exemplo, nos lugares que eu ando, alguns stickers lá falando: Cuidado, a energia é mais cara de noite, reduz o consumo de energia nesse período. Enfim, isso é verdade ou não? Isso é um mito? Bom, a resposta é o seguinte: depende. E eu vou te explicar o porquê. Vamos lá. Quando a gente está falando sobre essa questão da energia ser mais cara na noite,
a gente está falando sobre os postos tarifários. E eu vou te explicar agora o que você precisa saber sobre os postos tarifários. Então, a primeira coisa que você precisa saber sobre os postos tarifários é o seguinte: ele é um período de tempo reservado para aplicação de tarifas. Já está vendo onde eu vou chegar, né? Então, essas tarifas dos postos tarifados, elas têm diferentes valores ao longo do dia. Então, realmente, existe diferentes valores para energia em diferentes horários do dia. E os postos tarifários, eles são divididos em três, que mais na frente eu vou explicar para você quais são. A outra curiosidade é que esses postos tarifários, eles não são válidos nos finais de semana e nos feriados nacionais. E eu vou te mostrar por quê já já. Vamos lá. Como é que é dividido esses postos tarifários? Seguinte, nós temos o posto ponta, o posto intermediário e o posto fora ponta. E eu vou explicar todos eles. Acompanha comigo. No posto ponta, ele fala o seguinte: o posto ponta, ele é o período de 3 horas consecutivas no período da noite, onde a tarifa ela vai ser aplicada. Já o posto intermediário, eles são 2 horas, 1 hora antes e 1 hora logo após o posto ponta. E já o posto fora ponta, ele é o posto que ele compreende todas as horas que não são o posto ponta e o intermediário. E como eu falei lá atrás, nos finais de semana e feriados nacionais, o posto vigente é o posto fora ponta. E por que eu estou falando isso? Mais na frente, quando a gente for ver os valores da energia para cada um dos postos tarifários, a gente vai conseguir enxergar ótimas oportunidades de negócio dentro disso. Então, por que depende? Os postos tarifários, a ideia da conta de energia ser mais cara de noite, ela depende por conta do seguinte: essas tarifas dos postos tarifários, elas são aplicadas apenas nas modalidades horárias azul, verde e branca. Isso mesmo, modalidade tarifária horária, que são como as tarifas são aplicadas ao longo das horas do dia. E eu vou te mostrar agora só um spoiler da aula onde eu falo sobre modalidades tarifárias, onde a gente fala tudo sobre como as pessoas compram energia. Tranquilo? Vamos lá. Então, como é que a gente faz para saber qual é o posto tarifário do nosso cliente? Então, isso vai depender muito da sua concessionária de energia. E lá no site da ANEEL, ela mostra todos os postos tarifários bem detalhados e mostra também por concessionária de energia. Então, vou mostrar para você o BI da ANEEL. Então, aqui ó, no link do site da ANEEL, a gente tem os postos tarifários, onde ele explica tudo sobre o posto ponta, intermediário, fora ponta. Ele mostra quais são os feriados nacionais que a gente falou mais atrás. Você pode acompanhar tudo. E o interessante é que aqui embaixo, ó, nesse BI que a ANEEL tem, ele mostra todas as distribuidoras e os seus postos tarifários. Então, por exemplo, aqui em Pernambuco, ó, o posto intermediário ele vai de 4h30 às 5h30 e de 8h30 às 9h30. E já o posto ponta, ele é das 5h30 às 8h30. Então, nesse período de tempo aqui, a energia é mais cara do que no resto. E aqui, ó, ele também mostra, quando você seleciona cada uma das concessionárias, o qual é o seu posto tarifário. Então, o fora ponta, o intermediário, o ponta. Bem bacana isso, né? Agora que a gente viu esse panorama da ANEEL sobre todos os postos tarifários, fica aquela pergunta: afinal, qual é a diferença de preço desses postos tarifários? É tão gritante assim? Realmente dá pra gente comprar energia mais barata? Eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar por grupo tarifário, a começar pelo grupo de alta. Então, um spoiler lá da aula de modalidades tarifárias é o seguinte: nós temos a modalidade horária verde e a modalidade horária azul, e esses são os valores da energia ao longo do horário do dia. Então, você repara que na modalidade horária verde, ela vai ter uma demanda única. O seu consumo ele é dividido no posto ponta e no posto fora ponta. Dá para reparar o quão diferente é o valor da tarifa na fora ponta e na ponta, né? E já na modalidade horária azul, o consumo e a demanda eles têm diferentes valores a depender do posto, se é ponta e fora ponta. E aí você vê que o consumo ele tem valores similares ali. É claro que é muito diferente ainda, mas a demanda ela é muito mais diferente por posto tarifário. E aí você, como consultor de adequação tarifária, você tem que saber analisar
muito bem os postos tarifários do seu cliente para poder enquadrar ele na modalidade horária verde ou azul. Mas isso é assunto para outra aula desse curso. Vamos lá. Então, vamos agora para o grupo de baixa, o grupo B. No grupo B, nós temos também duas modalidades tarifárias. Nós temos a modalidade convencional e a modalidade horária branca, que tem os seguintes valores. Na modalidade horária convencional, nós temos um valor único de consumo de energia. Então, independente do horário do dia que o seu cliente está consumindo energia, ele vai pagar por esse valor, e é geralmente todo mundo mesmo. A gente vai ver na aula mais na frente que todo consumidor residencial, a maioria dos comerciais, ele está na modalidade convencional, ele está pagando um valor único de consumo no dia. E já na modalidade horária branca, é o que nós temos o posto intermediário também. Então a gente tem o fora ponta, o intermediário e o ponta com esses valores daí. E é aí que mora realmente uma grande oportunidade de negócio para quem está entrando no mundo da adequação tarifária. É você fazer uma adequação tarifária do seu cliente para a modalidade horária branca. Então, como a gente já viu, vamos pegar o caso aqui de Pernambuco, o horário fora ponta, aqui ele acaba às 4h30 da tarde. E a gente consegue achar realmente oportunidade de negócio para cliente de mudar ele para essa modalidade tarifária. Então, por exemplo, restaurantes que eles abrem apenas para almoço, e ele fecha ali, por exemplo, às 4 horas da tarde, é um excelente cliente para a gente mudar ele para a modalidade branca, e aí a gente consegue trazer uma redução de energia de até uns 15%. Então, a gente já teve também cliente, por exemplo, que é uma casa de festa que ele funciona apenas finais de semana, pega um pedaço da noite da sexta-feira também, foi uma ótima oportunidade de negócio. Então, por muitas vezes vai ter cliente que ele funciona até um pedaço do seu funcionamento num período intermediário, e mesmo assim dá para a gente fazer uma adequação tarifária e trazer redução na conta de energia para o nosso cliente. Muitas vezes a gente pode reeducar ele a como consumir energia. E é aí que você, como consultor de adequação tarifária, vai fazer para você educar o seu cliente ao como ele consumir energia de forma consciente para trazer redução. E para entrar agora no nosso último assunto, a gente vai responder a seguinte pergunta: por que quando a bandeira ela é vermelha, a minha conta de energia ela é mais cara? Eu vou explicar tudo sobre esse assunto, que é as bandeiras tarifárias. Eu vou te mostrar agora o que é que você não pode esquecer, tranquilo? Então, a primeira coisa que você não pode esquecer sobre as bandeiras tarifárias é que elas representam os custos de geração de energia. Isso mesmo, elas representam o quanto a ANEEL, o quanto o Estado, por assim dizer, o Estado, quando eu falo o Brasil, ele está gastando para produzir energia. E por isso que essa bandeira tarifária ela se aplica apenas a todos os consumidores cativos. Lembra lá no início da aula, quando eu falei do consumidor livre, que ele tem liberdade para poder negociar e comprar a energia dele? Quando a gente estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre de onde ele compra energia em relação à geração. Por isso que o consumidor livre ele não paga as bandeiras tarifárias, e eu vou te mostrar mais na frente o impacto que isso tem na nossa conta de energia. A terceira coisa que você precisa saber sobre as bandeiras tarifárias é que elas são aplicadas na tarifa de energia TE. Isso mesmo, ela é aplicada na tarifa de energia. Por que eu estou falando isso? Na nossa conta de energia, se você for olhar aí na sua agora, nós temos duas tarifas. Nós temos a TE, que é a tarifa de energia, e o TURG, que é a tarifa sobre o uso do sistema de distribuição, que são ambas aplicadas ao consumo, tanto na tarifa monômia quanto na tarifa binômia. E a outra coisa que você precisa saber sobre as bandeiras tarifárias é que ela é dividida em 3 patamares, e eu vou explicar todos eles já já. Então, como é que é dividido as bandeiras tarifárias? Então, basicamente, nós temos a bandeira verde, a bandeira amarela e a bandeira vermelha, que é dividida em 2 patamares. Então, na bandeira verde, não é acrescido nenhum real, nenhum centavo na conta de energia do nosso cliente. Ou seja, são ótimas condições de geração de energia. Já na bandeira amarela, é acrescido 0,013 reais para cada quilowatt-hora consumidos. Ou seja, as condições de geração de energia, elas são mais ou menos. Realmente, o Estado, o governo federal, por assim dizer, ele tem certos gastos para produzir energia. E já na bandeira vermelha, nos seus 2 patamares, nós temos o seguinte:
No patamar vermelho 1, a tarifa ela sofre um acréscimo de 0,04169 reais para cada quilowatt-hora consumidos, e já na bandeira vermelha patamar 2, o acréscimo é de 0,06243 para cada quilowatt-hora consumido. Ou seja, são dois patamares que as condições de geração de energia elas são muito, mas muito realmente difíceis. E aí todo esse valor que a concessionária tem, que o governo tem, desculpa, para produzir energia, ele é repassado para o consumidor final, ele é repassado para você. E eu vou te mostrar agora qual é o verdadeiro impacto disso na conta de energia. O verdadeiro impacto da bandeira tarifária na nossa conta de energia. Vamos fazer as contas? Eu trouxe aqui um exemplo para ilustrar melhor. Então imagina um cliente em baixa tensão que ele tem um consumo médio de 18.300 kW. Então é um cliente de porte médio barra grande, um cliente comercial relativamente grande, onde você pode fazer uma consultoria. Então, com esse valor de consumo, pegando lá o exemplo que eu trouxe da modalidade convencional, a gente vai ter o valor de R$ 10.052 sem adicional de bandeira tarifária. E agora vamos simular para ele, no ano de 2018, como foram esses custos para ele. Então, vê só, em 2018, nós tivemos 5 bandeiras verdes, 2 amarelas, nenhuma vermelha patamar 1 e 2 vermelhas patamar 2. E aí, baseado nesse consumo, nós teríamos os seguintes gastos. Ele teria, a cada 100 kWh consumido, esses valores, né, em reais, e os custos seriam o seguinte: no patamar verde ele não teria nenhum gasto, né? Na bandeira amarela ele teria um gasto de R$ 490,44 ao longo do ano, e no patamar vermelho 2, R$ 5.709,60. Então, pega esses valores aí e imagina o que é que tu poderia comprar com mais de R$ 6.000 só gastos de maneira tarifária, só gasto em custos com geração de energia que você, consumidor, está pagando. Dá para comprar uma motozinha bacana para você, para o seu filho, dar de presente para o seu irmão, para quem quer que seja, né? Então, no fim das contas, no mês de bandeira vermelha patamar 2, no ano 2018, esse consumidor ele teria um gasto de R$ 11.194 na conta de energia dele, isso contando com as bandeiras tarifárias e tirando também os tributos. Sim, os tributos aqui eles não estão incluídos na conta de energia. Em uma outra aula eu te mostro o real impacto também dos tributos na sua conta de energia, mas isso é assunto para outra aula. Vamos ver agora como é que a gente faz para saber a bandeira tarifária do nosso cliente. Bom, basicamente o que você precisa fazer é o seguinte: você vai lá no site da ANEEL, na aba de bandeiras tarifárias, e lá tem tudo sobre as bandeiras tarifárias do seu cliente. Inclusive ela posta também um calendário onde você consegue acompanhar tudo isso. Então vamos lá que eu vou mostrar para você. Então, aqui no site da ANEEL nós temos o seguinte: ele tem aqui um vídeo explicativo sobre as bandeiras tarifárias, você pode acessar lá depois para ver esse conteúdo, é bem bacaninha o vídeo. E aqui ó, ele informa qual é a bandeira tarifária do mês. Então, ó, até dezembro de 2020, que é o ano que a gente está gravando essa aula, a bandeira tarifária ela vai ser verde. E aí, como eu tinha falado para você, ó, aqui do lado a ANEEL ela divulga um calendário de todas as tarifas que vai ter no ano. Então, por exemplo, em maio a tarifa, a bandeira tarifária, ela foi publicada no dia 24, em junho no dia 29, em julho no dia 26, em agosto no dia 31. Então, pessoal, é tudo isso aqui, ó, no site da ANEEL você consegue achar não só esse assunto, mas vários assuntos bacanas, como um pouco mais sobre a tarifa branca, se você quiser se aprofundar nesse assunto. É claro que a gente fala mais sobre ela ao longo desse curso, mas tá tudo aqui, tá bom? Muito obrigado por ver essa aula até o final, e se você gostou desse conteúdo, não esquece de compartilhar ele com aquela pessoa que você acha que isso vai agregar valor. A ideia aqui é a gente disseminar conhecimento sobre esse mundo incrível que é elétrica e ainda te ensinar a ganhar dinheiro com isso, beleza? Valeu!